15 de julho de 1955, aniversário de minha filha Vera Eunice, eu pretendia comprar um par de sapatos para ela. Mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Olá, eu sou a Fernanda de Moraes e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha primeira impressão do livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Vamos lá? Carolina Maria de Jesus foi uma mulher que nasceu em uma cidade de Minas Gerais chamada Sacramento, em 1914. Carolina Maria teve que se mudar para São Paulo, muito jovem, e lá ela foi morar numa favela chamada Favela do Canindé, logo um tempo depois que ela chegou na cidade. Trabalhou como faxineira. Ela depois, sem ter emprego, teve que se mudar para a Favela do Canindé, como eu falei anteriormente, e lá ela não tinha trabalho, não tinha moradia, então ela construiu uma casa de tábua, de papelão, com o que ela achava na rua, e ela começou a escrever a sua primeira obra, Quarto de Despejo, em 1955, como vocês ouviram. E ela foi publicada apenas em 1960. Carolina não teve uma vida fácil, teve 3 filhos, Vera Eunice, José Jorge e José Carlos. E eles viviam, os 4, na Favela do Canindé, passando por grandes problemas. Essa mulher, que não hesitou em nenhum momento em criar os filhos, mas que hesitou muitas vezes em manter-se viva, foi publicada em 1960, muito tempo depois de muitas tentativas, com a ajuda de um jornalista. Eu vou deixar todas essas informações aqui embaixo, na caixa de descrição. E ela, só depois disso, foi que foi conhecida. Agora, em 2021, ela foi nomeada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro como doutora honoris causa, e é dessa mulher incrível que a gente vai falar hoje e de sua obra magnífica. O livro é um livro escrito com a linguagem não formal, um livro muito cru. Ele fala da pobreza, ele fala das situações e das atrocidades que essas pessoas passam nas favelas. Na verdade, ela está falando de uma década muito distante, 1955 até 1958, basicamente, mas que quando você pega essa obra, você sente que ela está falando de uma realidade muito próxima. Então, não há nada de novo sob o sol. Nesse sentido, o livro da Carolina Maria, vocês me desculpem, eu sempre troco, é um livro que vai para além do relato, que vai para além das circunstâncias. O livro, ele trata de uma forma muito viva, muito real, todas as circunstâncias, todas as mazelas que o governo, que a sociedade insiste em esconder. O ambiente em que a Carolina está inserida é a favela, a antiga Favela do Canindé, que não existe mais, inclusive, e que ela considera como o lugar onde é colocado o pobre, onde é colocado a miséria, onde é colocado aquilo que você não quer conhecer, que você não quer ver. E, infelizmente, ela passa por uma série de questões
e que ela vai relatando nesse livro em forma de diário. E ela relata a vida dela em meio aos vizinhos, com os problemas com os filhos, né, com o relacionamento com o ex-marido, com o pai de uma das filhas. São questões muito difíceis dela controlar. Ela tem problemas com privacidade, com barulho, com água, com energia, com comida. Então é uma luta sem fim. Em resumo, Carolina Maria de Jesus, mãe de 3 filhos, que luta todos os dias como catadora de papel. Ela sai de manhã para catar papel e a vida dela todos os dias é isso. É não saber se vai ter dinheiro para comer. É não saber se vai ter água para pegar, porque ela tem que acordar de manhã cedo para ir para uma fila para pegar água para poder cozinhar, para poder lavar roupa. Então, tem dias que ela lava roupa, tem dias que ela não pode, porque ela não consegue comprar o sabão. E eu acho que vocês estão sentindo que eu falo desse livro com muito pesar, porque é muito triste. Esse livro não há nada de leve. E esses acontecimentos que ela vai relatando, ela se coloca no lugar dos vizinhos e ao mesmo tempo ela não consegue entender a vida que ela está levando. E ela tem um hábito muito distante, muito diferente daquilo que aquelas pessoas que moram em volta dela têm. Ela gosta de ler e de escrever. Então, ela consegue, enquanto ela cata o papel, não, para vender, ela encontra cadernos e ela escreve nesses cadernos a vida do povo na favela. Essa vida escondida embaixo do tapete. Essa vida escondida distante dos olhos. E basicamente o livro é isso, é esse relato, essa repetição de dias e dias sofridos. É o presente de aniversário que não chega, é o sapato que ela não consegue dar à filha, é a comida que nem sempre está pronta, é o dia que não tem o que comer. Então, o livro é esse relato. Os pontos mais relevantes, ao meu ver, nesse livro, basicamente é a pobreza relatada da forma como ela relata. Porque, do ponto de vista de alguém que está fora da favela, certamente essa pobreza seria relatada de uma forma completamente diferente. Porque de fora a gente percebe as coisas de um modo muito mais simples. Mas ela não, ela relata ali o dia a dia. E é uma obra revolucionária para a época. Né? É uma obra tão importante, relata uma classe social e uma vida tão magnífica que ela é traduzida para vários idiomas, são produzidos vários artigos, nós temos uma série de documentários acerca da Carolina, porque de fato ela merece. É uma obra que trata a pobreza nua e crua, a realidade como ela é, sem nenhum tipo de maquiagem, sem nenhum tipo de tecido à frente, né? Então a Carolina, ela trouxe essa novidade, né? Essa sensação que ela provoca, esse desconforto que ela provoca com o livro dela. Um outro ponto que eu considero muito importante e que ela está sempre trazendo isso à tona, não com essas palavras porque ela não entende o que ela está vivendo naquele momento, mas a falta de consciência de classe. Ela se pergunta por que os pobres se odeiam tanto. Ela fica se perguntando por que aquelas pessoas elas brigam ao invés de se unir. Por que os vizinhos eles tomam atitudes tão ruins uns com os outros? Né? Por que o porteiro do prédio que ela vai buscar comida trata ela tão mal? Por que toda vez que ela vai buscar ferro em determinado lugar e aquele cara que é carregador, ele xinga ela como se ele fosse superior? Então isso incomoda demais a Carolina e essa ausência de consciência de classe é algo muito importante
e ela determina e pontua várias vezes enquanto a gente está lendo. Um terceiro ponto, eu não poderia deixar de falar, é o quanto é difícil para ela escrever. E eu lia essas passagens em que ela tentava escrever, em que ela tentava ter 1 minuto de paz, 1 minuto de silêncio, e não conseguia. Ela tentava sentar no sol, o sol era muito quente, aí ela ia para a sombra, fazia muito frio, e aí ela tentava escrever à noite, ela não conseguia, porque tinha barulho do vizinho e o barulho invadia o barraco dela. Ela tentava escrever de manhã cedo, aí ela estava com fome, sem paciência, preocupada. Ela tinha que se preocupar se ia chover ou não, porque se chovesse não tinha papel, e se não tinha papel ela não tinha o que comer. Então, essa dificuldade dela ter um espaço para ela escrever, para ela realizar o seu trabalho literário, para ela realizar esse trabalho tão magnífico que hoje a gente tem acesso, ela passou por muitos maus bocados. E imediatamente você faz várias associações, né? A dificuldade para ela que era muito maior, porque além dela ser mulher, ela era preta, ela era pobre, ela era mãe solteira. Então, como conseguir conciliar toda essa vida, né? Toda essa desgraceira com a sua necessidade de escrever, de colocar aquilo no papel. Então, esses são pontos, assim, para mim, muito importantes na obra da Carolina. E eu vou ler aqui alguns trechos para vocês entenderem como eu montei essa minha primeira impressão, como eu senti a minha primeira impressão. O primeiro trecho diz o seguinte: aproveitei a minha calma interior para eu ler. Peguei uma revista e sentei no capim, recebendo os raios solar para aquecer-me. Li um conto. Quando iniciei outro, surgiam os filhos pedindo pão. Escrevi um bilhete e dei ao meu filho, João José, para ir ao Arnaldo comprar um sabão, 2 melhorais e o resto pão. Pus água no fogão para fazer café. O próximo trecho que eu vou ler é o trecho da posição 524, que diz assim: e quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. E por último, eu vou ler para vocês a posição 957. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Eles respondiam-me: é pena você ser preta. Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o do cabelo de branco. Porque o cabelo de preto, onde põe, fica. É obediente. E o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça. Ele já sai do lugar. E indisciplinado. Se é que existem reencarnações, eu quero voltar, sempre preta. E baseado em todos esses trechos e em tudo que eu disse até agora, é que eu considero a obra de Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, uma das maiores vozes que esse Brasil poderia ter. Porque ela falou de algo que a deixava desconfortável e que deixa a gente também. Ela falou de algo que deveria incomodar um a um em cada setor da vida. Porque era assim que ela se sentia. O fato dela ser mulher, o fato dela ser negra, o fato dela ser pobre, e ela conseguir realizar um trabalho tão bonito como esse, é um sinal
de respeito, é um sinal de colocação, é um sinal de direitos que deveriam ser respeitados. Ela viveu uma vida muito cheia de sacrifícios. Ela morreu em 1977 e morreu de insuficiência respiratória. Ela morreu porque ela tinha um quadro de asma e que, apesar dos tratamentos, não teve como ela resolver isso, não teve como ela corrigir esse problema, porque ela sempre teve asma. E eu penso que ela deu tanto respiros a nós, ela deu tanto ar, tanta voz para todas nós, mulheres, todas nós, leitoras e não leitoras. E ela tem uma importância tão grande no ambiente literário, no sentido de respeitar o que ela fala, como ela fala, do jeito que ela fala, onde ela fala. É nesse momento que a favela, que o pobre, que o negro, ele tem a voz e ela não pode ser calada, ela não pode ser silenciada, ela não pode ser sufocada. É com esse espírito de continuar respirando que eu estou aqui e que todas nós, mulheres pretas, estamos certamente. Com esse intuito de continuar dando voz, de continuar dando esse ar, esse último suspiro que seja, para que a nossa voz, para que a voz das minorias seja ouvida, onde quer que seja. A Carolina, ela produziu algumas outras obras. Uma delas é Pedaços de Fome e uma outra é Diários de Bitita, que foi publicado póstumamente. E eu vou deixar a lista de toda a obra dela aqui também. E eu quero também deixar 2 dicas de leitura que falam da trajetória e, mais do que da pobreza, que é uma temática desse livro, mas do trabalho de mulheres que se sobressaíram em momentos que a gente não conseguia entender como isso seria possível. Uma faz uma reflexão incrível sobre a importância do espaço e de independência financeira para que o trabalho literário pela mulher seja realizado, que é a Virginia Woolf, no livro Um Teto Todo Seu. Ela fala claramente sobre a necessidade de independência financeira e fala sobre a necessidade da mulher ter um espaço para ela escrever. O segundo livro que eu quero indicar é um livro que eu ainda não terminei de ler, mas que com certeza todos e todas vocês vão concordar comigo, que é Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, uma escritora negra, né, de um período muito distante do século XIX, e que ela traz temáticas relacionadas à escravidão numa época em que não se falava, em que a mulher não tinha espaço e que não poderia se manifestar. E é com essas 2 indicações que eu termino aqui. Eu espero que vocês tenham aprovado a minha primeira impressão e até a próxima. Ubuntu. Ubuntu.